para esse último capítulo de Efésios. Você já pode indo abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, é o encerramento da nossa série. Quem foi poderosamente tocado por Deus, o Senhor falou com você nessa série, dá uma glória a Deus de novo aí. Eu quero encorajar você para esse último capítulo. Você precisa me ajudar. Porque o apóstolo Paulo, ele vai trazer um assunto nesses últimos versículos de Efésios 6, que com certeza serve para você, serve para a sua casa, serve para todo mundo que está aqui nessa noite. Então eu tenho certeza, você não vai sair daqui sem ser tocado por essa palavra, sem ser encorajado por essa palavra, em nome de Jesus. Mas eu quero que você me acione aí o botão assim do crente pentecostal, sabe o crente pentecostal? Você dá um aleluia, você dá um glória aí quando você tiver uma oportunidade. Você aplauda o Senhor quando você tiver oportunidade. Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Mas eu quero que você abra o seu coração, e junto com o seu coração, abra a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 1. Nós encerramos a nossa última mensagem do domingo passado, o capítulo 5. Eu encerrei falando um pouco do capítulo 6, dos primeiros versículos. Nós aprendemos no domingo passado que devemos ser imitadores de Deus. Quantos imitadores de Deus nós temos aqui? Você teve a oportunidade? Não, gente, eu acabei de falar que você tem que ser pentecostal, que você tem que me ajudar. Amém. Amém. Parece que você está meio arrastado assim. Tem imitador de Deus aqui nessa noite? Amém, aleluia. Vamos aquecendo aí, vamos aquecendo que você vai entender por quê. O tecladinho pode aumentar, por favor. Olha só, no domingo passado nós aprendemos a importância de sermos imitadores de Deus. E aí, para encerrar o capítulo 5, o apóstolo Paulo nos encoraja que temos que ser imitadores de Deus, em primeiro lugar, no casamento. E aí ele fala sobre os deveres do matrimônio, da mulher, do marido. Ele fala também sobre os deveres dos filhos para com os pais. Fala também dos deveres dos pais para com os filhos. Fala também dos deveres do patrão e do empregado. São 3 áreas que o Senhor espera que você seja um imitador de Deus. No seu casamento, no relacionamento entre pais e filhos e também no seu trabalho no dia a dia. 3 lugares principais que você precisa exalar Jesus, mostrar Jesus e revelar Jesus para essas pessoas que moram com você ou que trabalham com você. E aí o apóstolo Paulo vem então mostrando para nós, nesses capítulos de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, quem nós somos em Cristo. Nós tivemos uma profunda revelação de quem nós somos em Cristo, do que o Senhor fez conosco, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E uma vez que nós entendemos profundamente quem nós somos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos encoraja a ter uma ação correspondente. E essa ação correspondente começa ali no capítulo 4, ele fala no capítulo 5 também, começa no casamento, nos filhos, entre pais e filhos e no trabalho. E ele também agora no capítulo 6, vai falar para nós a importância dessa ação correspondente, mediante ao entendimento que você teve de quem você é em Cristo Jesus. Se você perdeu um dos episódios, eu encorajo você, vai lá no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, assista as mensagens de Efésios 6, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E aí então o apóstolo Paulo no capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai continuar falando para nós, aonde nós devemos praticar esse entendimento, essa revelação, que ele nos ensinou, de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Acompanhe essa leitura comigo, Efésios 6, verso 10, a palavra de Deus diz assim: finalmente, depois dessa maratona, finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e principados e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Verso 14, assim permaneçam firmes, repita comigo, firmes,
E ele começa dizendo: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dado a mensagem a fim de, destemidamente, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Versículo 21, ele vai terminando essa carta dizendo: Tiquico, nunca conheci nenhum Tiquico, é um bom nome para você colocar no seu filho. Tiquico, o irmão amado e servo fiel do Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito, para que também saibam como estou e o que tenho feito. Envio a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles os encorajem. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí termina versículo 24 dizendo: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus pela palavra dele, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que é poderosa. Aleluia. Nós terminamos de ler 6 capítulos. Então, se você não lê Bíblia na sua casa, se você não faltou desses últimos 6 domingos, você leu pelo menos um livro da Bíblia no ano de 2025. Glória a Deus por isso. Mas eu acho interessante como que o apóstolo Paulo vai caminhando para o final dessa epístola, dessa carta, onde nós estudamos inteiramente Efésios nos últimos 6 domingos. Paulo começa o verso 10 dizendo: finalmente. Até aqui ele estava dizendo portanto. Até aqui ele fazia as transições dizendo portanto. Mas chega nos versículos finais, ele diz finalmente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: agora que você teve uma revelação profunda de quem você é, finalmente, viva à altura de quem você é. Viva à altura de quem Jesus fez você ser. Viva à altura dessa verdade. E ele começa dizendo, como viver à altura? Ele começa dizendo no versículo 10, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que o apóstolo começa a falar isso para nós, nos ensinar isso? É porque ele vem nos revelar que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E o último tema, o último título da nossa mensagem, série de mensagens de Efésios, é prontos para a batalha. Repita comigo, prontos para a batalha. Vira para alguém do seu lado e pergunta para ele: você está pronto para a batalha, meu irmão? Sacode ele aí para você estar pronto para a batalha. Fala assim: acorda, meu irmão. Tem uma batalha te esperando, tem uma guerra esperando por você, do seu posicionamento. É por isso que eu estou falando que você tem que me ajudar aqui nessa noite a ser pentecostal. Aí, ó, tem pentecostal aqui, né? Tem pentecostal aqui nessa noite, gente? É porque eu nunca vi alguém que está pronto para a batalha, pronto para a guerra, vir para um culto como esse, depois de entender quem você é em Cristo, receber verdades espirituais, e quando você recebe uma verdade espiritual, você fala assim: amém. Você tem que ouvir uma verdade que mudou a sua vida, uma verdade que mudou a sua história, e você precisa dizer amém, glória a Deus. Porque no dia do jogo do Flamengo, né? No dia do jogo do Flamengo, que você grita, você perde a voz, você pega a camiseta, faz assim. Tem flamenguista aqui, gente? Tem flamenguista? Vai conquistar o Mundial, estou com vocês, vai conquistar o Mundial lá. Mas olha só, quando nós ouvimos verdades da palavra de Deus, nós precisamos dar glória a Ele. Então eu não conheço um guerreiro que venceu uma batalha desanimado, cansado.
Eu acho que vai dar certo. Talvez eu vou ter vitória, talvez. Quem está pronto para a batalha é alguém que está posicionado, inclusive em dar glória a Deus em todo o tempo. É alguém que está pronto para viver a verdade. E aí ele começa dizendo, alguém que está pronto para viver as batalhas, para enfrentar guerras e batalhas, ele começa dizendo, é alguém que se fortalece no Senhor. Por isso ele diz, sejam fortes no Senhor. Ele começa nos encorajando, você não vai colocar nada disso em prática. Você não vai colocar em prática Efésios 1, 2, 3, 4, 5, se você não buscar força no Senhor. Não tem como ser um praticante da palavra, não tem como estar pronto para as batalhas, para as guerras, se você não buscar força no Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite sem força. Talvez você chegou aqui nessa noite pronto a desistir, pronto para chutar o balde, pronto para falar, chega. Talvez nem sua esposa, nem seu marido sabe, mas você está a ponto de desistir. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Você vai sair daqui fortalecido, pronto para enfrentar as batalhas, as guerras, as dificuldades sobre você. Você não será vencido pelas batalhas, você não será vencido pelas guerras, você será vencedor em meio às batalhas, em meio às guerras que surgirem no seu caminho, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor se você crê nisso. Paulo aqui, ele está nos ensinando a importância da dependência no Senhor. Ele está dizendo, o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa fonte inesgotável de força. Nós somos fracos, nós somos limitados, mas nós servimos a um Deus que tem força, que é a força. Nós servimos a um Deus ilimitado. E é por isso que nós precisamos buscar nele essa fonte. Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele está nos ensinando sobre a importância da dependência no Senhor. E ele está dizendo assim, antes de qualquer luta, qualquer batalha, aprenda a depender de Deus. Sabe por que talvez você está terminando o ano de 2025 meio capenga? Sabe por que talvez você está terminando 2025 com uma sensação de derrota, de fracasso? É porque talvez você até aqui tem lutado com as suas forças, com as forças do seu braço. Até aqui você tem tentado resolver no ano de 2025 do seu jeito, com as suas experiências, debruçado na sua mentalidade. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer para você, o dia que você aprender a depender de mim, o dia que você buscar força na minha presença, o dia que você entender que é eu que te sustento, é eu que sustento você nas batalhas, é eu que preparo o seu coração para as guerras e batalhas, você não vai terminar o ano do jeito que você está terminando. Mas eu tenho uma boa notícia para você, ainda dá tempo de terminar o ano de 2025 vitorioso na presença do Senhor. Ainda dá tempo de você se posicionar e estar pronto para as batalhas. Então ele fala para nós, antes de qualquer luta, aprenda a depender de Deus. Tem muita gente que está lutando guerras espirituais na força do braço, apoiado no próprio entendimento. E estar pronto é viver uma vida de dependência. Paulo está declarando nos últimos versículos de Efésios 6, ei, em alto e bom som, preparem-se para a guerra. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele não romantiza o evangelho. Uma vez que ele nos ensina quem nós somos em Cristo Jesus, uma vez que ele nos ensina sobre as bênçãos de estar em Cristo, uma vez que ele nos ensina que nós somos resgatados do império das trevas e estamos assentados nas regiões celestiais, uma vez que a gente entende isso, ele não fala assim, agora que você entendeu isso, fica tranquilo, agora é vida mansa. Ele não fala isso. Ele não fala assim, agora que você teve entendimento disso, fica tranquilo que a vida cristã é igual ir para a Disney. Paulo, ele deixa muito claro, nós estamos em guerra. Uma vez que você está em Cristo, assentado nas regiões celestiais, você acha mesmo que o diabo não ia ficar furioso com você? Você acha mesmo que o diabo ia ver você sendo resgatado do império das trevas, ia estender um tapete vermelho para você, e ia fazer, parabéns. Você acha mesmo que o diabo ia fazer isso? Não, o diabo não está feliz. Deixa eu falar algo para você. A batalha e a guerra que o apóstolo Paulo está
nos ensinando que existe aqui no capítulo 6 de Efésios. Não é uma opção estar nessa batalha. Todos nós estamos, repita, todos nós estamos. Todos nós. Paulo, ele não termina dizendo que alguns fazem parte dessa batalha. Todos nós. Todos os seres humanos estão em batalha. Qual que é a diferença? Alguns estão do lado de Deus. Quem está do lado de Deus aqui? Outros estão do lado do diabo. Quem está do lado do diabo aqui? Misericórdia. Está amarrado. Será mesmo? Então a diferença é que alguns estão do lado de Deus, outros do lado do diabo. E olha só, não se engane. Não é porque você está do lado de Deus que você está pronto para as batalhas. É isso que ele está chamando a nossa atenção. Não é porque você frequenta culto todos os domingos que você está pronto para as batalhas. É isso que ele está encorajando a gente a entender. Ele está encorajando a gente a se preparar. Porque o inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. E nessa guerra, meu irmão, não tem ninguém neutro. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você sai vitorioso, ou você sai derrotado. Não tem neutralidade. As batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não tem como você ficar neutro. Ou você é derrotado, ou você é vencedor. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto, contra quem não é essa guerra? Ele fala para nós no verso 12, pois a nossa luta não é contra sangue e carne. Ele está nos ensinando, não é contra pessoas. Não tem nada mais perigoso, queridos, do que não saber quem é o seu inimigo. E talvez você está lutando guerras contra pessoas. E a sua guerra não é contra pessoas. O apóstolo Paulo está nos ensinando, a nossa guerra não é contra a esposa, a sua guerra não é contra o seu marido. Fala a Deus. A sua guerra não é contra o seu vizinho, a sua guerra não é contra o seu patrão, a sua guerra não é contra o seu próximo. A sua guerra, querido, é contra o diabo. Repita comigo, é contra o diabo. Tem gente que tem medo de falar. Ah, eu vou falar isso não, pastor. Vai que ele escuta. Sabe o que eu acho interessante? Muitos estão abrindo frentes de guerra contra pessoas. Quantas guerras você inaugurou na sua casa contra as pessoas da sua casa? Esse ano de 2025. Quantas guerras você inaugurou contra alguém que talvez fez alguma coisa contra você? Então olha só, pessoas são usadas pelo inimigo. Muitas pessoas serão ferramentas na mão de Satanás. Mas nós precisamos entender que a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa guerra, a nossa luta é contra o diabo. E ele continua dizendo, versículo 6, nos ensinando isso. A nossa guerra, versículo 12, é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que ele está dizendo. O diabo não está sozinho. Além de ele revelar para mim e para você quem é o nosso inimigo, ele está dizendo assim, ó, cuidado, porque além do diabo ser o seu inimigo, ele não está sozinho. Tem uma legião, tem demônios, tem exércitos de demônios junto com o diabo, tentando uma oportunidade para fazer você cair e tragar você. Então ele nos ensina isso, que o nosso inimigo é o diabo. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo, Igreja Conviva? Vira para a pessoa do seu lado, ó, fica tranquilo, você não é meu inimigo. Fala para ela, fica tranquilo, fique em paz. Aproveita o momento agora, marido. Fala, não sou seu inimigo. Levanta a bandeira da paz. Quem é o nosso inimigo? Satanás. E talvez você tenha medo de declarar isso. Você tem medo de falar que Satanás é seu inimigo. Sabe o que está acontecendo? Você já está entrando na guerra vencido. Você já está entrando na guerra com medo do diabo. Eu sei que o diabo, Satanás, ele é maligno no seu caráter, ele é o pai da mentira, ele é o tentador, ele é o assassino, o ladrão, o diabo é perverso, o diabo é astuto, não tem nada de bom no diabo. Esse é o nosso inimigo. Pastor, mas eu começo a ficar preocupado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com dois perigos
que enfrentamos em meio às batalhas, diante do nosso inimigo. Primeiro perigo, se você estiver anotando, anota aí. O perigo de subestimar o inimigo. Não subestime o diabo. Não subestime. Não olha para o diabo como um coitado. Não acha que o diabo é inofensivo. Não acha que o diabo é incapaz de te atingir. Não faça isso. Não corra esse perigo. Não diminua o poder do diabo. Porque isso é um extremo. Pessoas que começam a diminuir o poder do diabo. O diabo tem poder, irmão. Então você está vivendo a sua vida de qualquer jeito aí? Dando lugar para o diabo? Caindo nas ciladas do diabo? Cuidado que amanhã pode ser tarde demais. Não menospreze. Não subestime o poder do inimigo. Qual que é o outro perigo? Segundo perigo é superestimar o inimigo. Então de um lado nós temos um extremo, subestimamos o inimigo. De outro lado nós corremos o risco, o perigo de superestimar o nosso inimigo chamado diabo. Aí tem gente que vive com medo do diabo. Tem gente que tem pavor do diabo. Tem gente que vem para a igreja só porque tem medo do diabo. Então cuidado. Cuidado para você não subestimar, mas também não superestimar, a ponto de perder a fé e a esperança em Deus. Cuidado para você achar que o diabo tem poder demais e agora tudo é o diabo. E aí você põe poder demais para o diabo e poder de menos no Senhor. São dois perigos que nós precisamos tomar cuidado. Paulo ele está nos encorajando. Aprenda a se posicionar. Conheça o seu adversário, conheça o seu inimigo. Saiba como batalhar contra ele. Paulo está dizendo, existe uma batalha? Sim, existe uma batalha. Por isso esteja pronto. Vira para a pessoa do seu lado, fala de novo, esteja pronto, meu irmão, esteja pronto. Você precisa estar posicionado. Eu não sei se o diabo tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, mas eu quero declarar em nome de Jesus, se o diabo se levantou, ele se levantou para cair em nome de Jesus. Se o diabo veio até você por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá em nome de Jesus. Você tem que se posicionar dentro da sua casa. Você tem que entender, quando o diabo começa a lutar contra você, você tem que se posicionar e declarar dentro da sua casa: aqui não, Satanás. Aqui não, diabo. No meu casamento não. Na vida dos meus filhos não. Na minha casa não. Nas minhas finanças não. Nas minhas emoções não. Sai agora em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo, ele está nos encorajando a não querer a suficiência de Deus apenas para ficar fora do inferno. Paulo está nos encorajando a querer a suficiência de Deus para andar em vitória aqui na terra. Porque tem gente que crê em Deus para não ir para o inferno, mas não consegue crer em Deus para andar em vitória na terra. Quando nós não cremos suficiente em Deus, que Ele pode nos dar uma vida de vitória aqui na terra, nós já entramos na batalha derrotados. As batalhas espirituais, elas acontecem nas regiões celestiais. Existe um mundo espiritual mais real do que este mundo físico. Existe um mundo espiritual, querido. Há uma batalha sendo travada no reino espiritual contra nós. Mas nós já aprendemos que o diabo ele já entrou como derrotado, porque Jesus derrotou o diabo na cruz, amém? Então esteja pronto, não entre como derrotado. O lugar celestial que nós estamos com Jesus, eu quero dar uma boa notícia para você: o diabo não te alcança. O diabo não te alcança se você estiver em Cristo, assentado nas regiões celestiais, como nós aprendemos em Efésios 1 e 2. Eu quero de novo recapitular com você, Efésios capítulo 1, versículo 20. Diz assim: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou toda
todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. Todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha o que ele está ensinando para nós, que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus está sentado à direita de Deus. Ele está numa posição elevada. E para quem está em Cristo, também ocupa essa posição. E o texto diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Você está com o pé no chão aí? Bate o pé no chão aí. Fala assim, diabo, você está debaixo dos meus pés. Esse é o nível mais elevado que o diabo pode chegar na sua vida se você estiver em Cristo. É debaixo dos seus pés. Nós precisamos crer nessas verdades da palavra de Deus. Efésios 2, capítulo 5, ele vai nos reafirmar mais uma verdade. Recapitulando o que nós já estudamos, ele diz, capítulo 2, versículo 5, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Diga assim, eu estou assentado nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Essa é a posição que a gente ocupa. Então estar pronto para a batalha é você enfrentar as guerras, as batalhas, enfrentar o inimigo, entendendo a posição que você ocupa. Uma vez que você entende essa posição que você ocupa em Jesus, em Cristo, você já entra na batalha como vencedor. Agora, qual é a guerra então, pastor? A guerra é que o diabo quer lutar contra você, para que você saia desse lugar. Esse lugar que você ocupa em Cristo, esse lugar que você está em Cristo, o diabo, incansavelmente, ele vai tentar de tudo para arrancar você desse lugar. Ele vai armar suas ciladas, como diz o texto. Então a batalha de Satanás é tentar tirar você desse lugar em Cristo, assentar nas regiões celestiais, porque ele sabe que nesse lugar você é vencedor, ele sabe que nesse lugar você tem vitória garantida, mas quando você sai desse lugar de estar em Cristo, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, você se torna vulnerável. Então o diabo fica procurando formas de tirar você desse lugar, já que ele não pode te alcançar nesse lugar, ele tenta tirar você de lá, porque ele sabe que se ele tirar você de lá, você se torna presa fácil. E aí o apóstolo Paulo vem nos ensinando que nós estamos em Cristo. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa estar protegido e guardado. Estar em Cristo é como uma caixa que colocamos algo dentro e nós não enxergamos o que está dentro daquela caixa, porque está dentro da caixa. É a mesma coisa de eu falar para vocês que o pastor Carlos está em casa. Quando eu falo que o pastor Carlos está em casa, você entende que ele está no telhado ou que ele está dentro da casa? Dentro da casa. Estar em Cristo é você entender que você está guardado e protegido por Jesus. O sangue de Jesus envolve você. O sangue de Jesus te protege. O sangue de Jesus te livra das ciladas do inimigo. Então você já entra na batalha mais que vencedor. Você precisa ter entendimento dessa posição. Então o diabo, queridos, não está furioso com você porque você está fazendo algo para Deus. Tem gente que fala assim, ó, eu não vou entrar no ministério de intercessão, porque lá o negócio pega, o diabo fica furioso com quem é intercessor. Tem gente que fala assim, ó, eu não sirvo na igreja, eu só frequento o culto, não sirvo, porque eu tenho medo do que o diabo pode se levantar contra a minha casa e a minha família. Talvez seja o caso de muitos aqui. Você veio para a igreja, já ouvi muito isso. Pastor, parece que eu só estava em casa, não ia para a igreja, mas comecei para a igreja, parece que o diabo se levantou contra a minha casa. É assim que o diabo trabalha. Enquanto você está distante do propósito, ele te deixa quietinho, mas a partir do momento que você começa a se apropriar das verdades de Deus e viver a verdade de Deus, ele vai começar a atacar você, porque ele é o nosso inimigo.
O diabo não está furioso com você porque você é um intercessor. O diabo não está furioso com você porque você serve na igreja. O diabo não está furioso com você porque você vem na igreja. O diabo está furioso com você porque você foi resgatado do império das trevas. Você nasceu de novo e agora você está assentado nas regiões celestiais. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É por isso que o diabo está furioso com você. Então para de ter medo do diabo. Para de ter medo do seu inimigo, do seu oponente. A palavra diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. A palavra também diz que nenhuma arma forjada prosperará contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Nós temos a garantia da palavra de Deus. E nós precisamos andar à altura dessa palavra. Ah, pastor, mas você não sabe as minhas lutas, você não sabe as minhas guerras, você não sabe das minhas tribulações. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: pois os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, as nossas lutas, as nossas guerras, são leves e momentâneas. Não é para sempre. Não é pesado. Porque elas produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as lutas, todas as guerras, todas as tribulações. Precisamos andar à altura dessa verdade. E uma vez então que você entendeu o seu posicionamento nessa batalha, nas regiões celestiais, Paulo ele vai nos dar instruções a respeito da armadura de Deus. Paulo ele vai trazer uma ilustração de algo físico para ilustrar algo espiritual. Paulo ele vai usar como exemplo a armadura de um soldado romano. Ele pega o exemplo das armaduras de um soldado romano e ele traz como exemplo de armas espirituais, de uma armadura espiritual. Uma vez que nós estamos posicionados, entendemos essa posição, agora nós precisamos nos vestir dessa armadura. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Repita comigo: vistam-se. Ele está nos encorajando: vistam-se dessa armadura, para que possam resistir no dia mau. Olha o que ele está dizendo. Sabe por que tem muita gente que não resiste no dia mau? Porque não está vestido adequadamente para a guerra. Sabe por que tem gente morrendo nas batalhas? Sabe por que tem gente que não consegue enfrentar as batalhas? É porque não se vestiu de forma adequada para a guerra. Você ama o Senhor, você serve ao Senhor, você vem aos cultos, mas talvez você não se vestiu da armadura necessária para resistir o dia mau. Ele diz: e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então não é só ter a consciência de que eu estou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É se vestir. E quando o apóstolo Paulo fala sobre essa palavra, vistam-se, ele está falando sobre uma palavra de ação. Ele está falando sobre uma palavra de corresponder, que exige uma atitude. É algo que você faz de propósito. E aí aqui eu trouxe uma ilustração, se puder abaixa só um pouquinho. Uma ilustração de um soldado romano. E aonde fala sobre esses seis composições, essas seis composições da estrutura de uma armadura romana, aonde ele fala aí sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e as sandálias do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós precisamos nos vestir e nos revestir dessa armadura. Então não é algo que você faz quando você só sente vontade. Você não espera sentir vontade para se vestir da armadura. Todos os dias, nós precisamos nos vestir dela. Por exemplo, para você vir para este culto aqui, você vestiu uma roupa, graças a Deus, né? Aleluia. Você chegou diante do seu guarda-roupa e pensou: eu quero vestir essa roupa. E disse: roupa, vista. Ou no seu pensamento, vestiu. O que é que você precisou fazer? Precisou escolher, vestir, olhar no espelho, no caso das irmãs, tirar de novo, escolher outra. Tirar de novo, escolher outra. E ela vai perguntar para o marido: tá boa essa?
Aí a gente chega uma hora, a esposa tá voando nesse momento, ela não vai, né? Chega uma hora que a gente fala assim, não, tá ótimo, tá maravilhosa, vai com essa mesmo. Mas é que a gente quer chegar logo no culto, né? Senão atrasa. Mas olha só, para você estar aqui hoje, exigiu uma ação de se vestir, de se apropriar. O apóstolo Paulo está falando, para essas batalhas da vida, contra o inimigo, contra o diabo, você precisa ter uma ação. Paulo, ele nos ensina que não é algo que acontece como mágica, como algo automático, mas você precisa ter uma ação correspondente. Paulo está dizendo praticamente assim, ó, faça o que Deus pede para você fazer, e Deus fará o que você não pode fazer. Numa batalha, tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é sua, que é ter uma ação de se vestir da armadura. E a parte de Deus, pode ficar tranquilo, que Ele vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa, de ter uma ação de se vestir. E só está protegido quem se vestiu dessa armadura. Então vestir essa armadura não é algo mágico, automático, exige esforço. A salvação em Cristo Jesus não exige esforço. Uma vez que você creu no seu coração, confessou com a sua boca, se arrependeu dos seus pecados, você está salvo em Cristo Jesus. Mas agora, para você andar armado, para você se revestir da armadura, exige esforço da sua parte. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. E aí ele vai começar a pontuar os componentes dessa armadura. Ele começa dizendo no versículo 14, de Efésios 6, assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade, repita comigo, cinto da verdade. O cinto para o exército romano era o primeiro componente que eles colocavam, porque o cinto é o que sustentava todo o restante da armadura. Então a função do cinto era, o primeiro item a ser colocado, a função do cinto era unir todas as outras peças da armadura e trazer segurança para que o soldado pudesse se mover livremente, sem cair nada, sem cair alguma peça da armadura. Então, o cinto da verdade rodeava o lombo do soldado. Ele estava rodeado por esse cinto. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que, para estar pronto para uma guerra, você precisa se envolver, cingir-se do cinto da verdade, cingir-se com o cinturão da verdade. O que é cingir-se? É estar rodeado, é se envolver. Paulo está falando, você vai se envolver com a verdade, a ponto de estar pronto para vencer as batalhas da sua vida. Quem é a verdade, queridos? Cristo é a verdade, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você está rodeado da verdade, uma vez que você se cingiu da verdade, você está pronto para enfrentar o inimigo, Satanás, contra a sua vida. Nossa, pode dar um aleluia mais forte? Você só vai se manter num lugar de vitória quando você estiver cingido com a verdade. O que significa isso espiritualmente, pastor? A verdade precisa ser o fundamento. A verdade de Deus, a sua palavra, precisa ser uma verdade para nós. Você precisa andar em honestidade. Você precisa andar em integridade. Porque quando você anda em honestidade, em integridade a Deus, você está pronto para vencer a guerra contra o inimigo. Mas sabe qual é o problema? Tem muito crente vivendo as mentiras do diabo. Tem muito crente ainda que não se desfez das mentiras. Tem muito crente ainda que pratica a mentira, fala a mentira. E é por isso que você está sendo derrotado. É porque você até crê em Deus, mas isso não é suficiente. Você precisa se vestir da verdade. Você precisa estar rodeado da verdade. Você precisa se desfazer da mentira, do sofisma do diabo. Você sabia que a mentira e o sofisma é a principal arma de guerra do diabo? O diabo vem e lança uma mentira sobre você. E aí quando você não está rodeado da verdade de Deus, da palavra de Deus, você acredita na mentira do diabo e começa a viver essa mentira. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, primeira coisa, estejam cingidos da verdade. E aí eu tenho a impressão que a verdade e a mentira
elas ficam lutando pela nossa confiança. A verdade fica lutando pela sua confiança, mas a mentira do diabo também fica lutando pela sua confiança. A pergunta é, em quem você vai confiar? Na verdade de Deus a seu respeito? Ou nas mentiras de Satanás ao seu respeito? Tem muita gente que está tendo uma vida de derrota, porque você ainda está acreditando nas mentiras do diabo. Você ainda não se apropriou da verdade de Deus. Então a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: aperta o cinto, meu irmão. Vira para a pessoa do seu lado, fala para ela: aperta o cinto aí, aperta o cinto da verdade na sua vida. Fala para ela: aperta o cinto da verdade. Não fica com o cinto frouxo não. Aperta esse cinto. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. E quando eu estou cercado da verdade, quando eu estou cingido de Cristo, eu tenho vitória em meio às batalhas. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 14: vestindo-se com a couraça da justiça. Repita comigo: couraça da justiça. Também era um equipamento de guerra, esse peitoral que os soldados usavam para proteger. A função principal da couraça é proteger os órgãos vitais, o coração, o pulmão e outros órgãos. E essa couraça, ela tinha dupla funcionalidade. Ela protegia tanto a frente como atrás. Ela protegia tanto o tórax como as costas, porque o inimigo vai tentar te atingir pelas costas. O inimigo vai tentar alguma coisa nas suas costas. E a couraça, que nós chamamos couraça da justiça, o apóstolo Paulo nos ensina, é o que nos traz proteção. Proteção para os nossos órgãos vitais. O significado espiritual disso é que a justiça de Cristo nos protege do sentimento de condenação e culpa. A justiça que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário nos tornou justos. E a justiça de Deus nos protege. Então nós entramos na batalha com o nosso coração protegido, porque o diabo sempre vai tentar jogar contra você o seu passado. O diabo sempre vai fazer de você, sempre tentar fazer de você um condenado. O diabo é sujo. E aí ele pega a sua vida passada e ele começa a jogar contra você como uma arma de ataque, para ver se você cede. E quem não está vestido com a couraça da justiça, com a justiça que Cristo conquistou por nós na cruz, é alvo do diabo. Então o seu passado, quando você está revestido com a couraça da justiça de Deus, o seu passado não te atinge mais. A justiça de Deus perdoou você. A justiça de Deus santificou você. A justiça de Deus conquistou uma nova vida para você. Onde o seu passado foi lançado no mar do esquecimento, o seu passado, o Senhor não se lembra mais. Por quê? Porque Jesus se fez justiça por nós naquela cruz. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Em Cristo nós fomos justificados. O diabo não vai te derrotar mais. Porque a couraça da justiça tirou toda a culpa, toda a condenação. E talvez o diabo está usando isso contra a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e o diabo está lançando sobre você: você fez isso, você fez aquilo. Olha só para o seu estado, olha a sua história, olha como você é ruim. Uma vez que você se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados, você se torna justo em Cristo Jesus. O seu passado não te pertence mais. Estar vestido com a couraça da justiça é isso. É abandonar toda a culpa e condenação do passado. E aí a palavra de Deus nos ensina que agora que nós estamos vestidos com a justiça de Deus, com a couraça da justiça, você não é mais um pecador. Agora que você foi justificado, agora você é santo. Pastor, mas eu peco. Sim, nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. Você é santo, você é justo, você é herdeiro e cordeiro com Cristo, você está sentado nas regiões celestiais, você está em Cristo Jesus. Jesus na cruz
conquistou isso para mim e para você. Jesus tirou a nossa vergonha. Hoje nós somos justos em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele por essa verdade? Aleluia! Não tente entrar nas batalhas contra o seu inimigo carregando condenação e culpa. Se vista da couraça da justiça. Terceiro, ele continua dizendo, Efésios 6,15, e tendo os pés calçados com a prontidão, em outra versão diz, com a preparação do evangelho da paz. É o terceiro elemento da armadura de um soldado romano. Calçados da prontidão do evangelho da paz. Qual é a função da sandália, na verdade? Se eu voltasse a figura lá de trás, a gente vê que é uma sandália não precisa voltar não, mas é uma sandália de couro, em que ela era amarrada nos pés dos soldados. E essas sandálias de guerra, elas garantiam tração, firmeza e permitia longas marchas. Era uma sandália apropriada para o soldado romano. E o apóstolo Paulo compara isso com a pregação do evangelho. Espiritualmente falando, ele fala que os pés calçados significam prontidão e estabilidade para ir e proclamar as boas novas do evangelho da paz. Ele está dizendo assim, quando você prega o evangelho, os seus pés permanecem firmes em Cristo. Ele está dizendo assim, sabe como você vence o diabo? Sabe como você está pronto para as batalhas? Quando você aprende a pregar o evangelho. Você sabia que tem crente que não prega o evangelho? E eu não estou falando de microfone na mão. Eu estou falando em atitudes. Eu estou falando na forma de amar o próximo. Eu estou falando no seu trabalho, quando você conversa com alguém. Nós, em todo tempo, estamos rodeados de pessoas que precisam da pregação do evangelho. E quem prega o evangelho protege os seus pés dos maus caminhos. Sabe por que tem gente que se desvia fácil? Porque não tem compromisso com a pregação do evangelho. A sandália do soldado romano, ela era feita, a sola dela era feita de cravos e pregos. E isso dava aderência, para quando o inimigo viesse contra eles, eles tinham estabilidade para se defender e atacar o inimigo. E o apóstolo Paulo está falando assim, que essa arma de guerra é quando você prega o evangelho. Quando você é capaz de pregar o evangelho, você encontra firmeza e proteção em Deus. Pregar o evangelho te faz ficar pregado nas regiões celestiais. Quando você tem esse compromisso, falar de Jesus faz você ficar firme. Pregar sobre Jesus faz você se tornar inabalável. Você tem firmeza nos pés. Você não se desvia para os maus caminhos. Pregar o evangelho te dá proteção e firmeza. Sabe qual é o problema? Tem gente tentando viver o evangelho de salto alto. Tem gente tentando, já viu aquelas mulheres que põem, eu já vi uns vídeos, a mulher põe um salto tão alto assim, que ela vai andando na rua, ela vai fazendo assim, né? Tem gente tentando viver o evangelho de salto alto, irmão. Ei, pastor, vai começar a falar heresia. Sabe o que é viver o evangelho de salto alto? São pessoas que só sabem abrir a boca para falar de si mesmas. Ela anda numa plataforma, o orgulho, o ego, fala mais alto. Ela não é capaz de falar de Jesus, ela não é capaz de pregar o evangelho. Ela só é capaz de abrir a boca e falar de si mesma, de falar das próprias vontades. Mas quem vestiu as sandálias do evangelho está protegido. Você fala de Jesus, você prega sobre Jesus, então Jesus te dá firmeza, Jesus te dá proteção, porque você tem um compromisso de testemunhar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez na sua história. Quando você tem as sandálias vestidas nos seus pés, da pregação do evangelho, as pessoas vão conhecer você, não por aquilo que você deseja, não pelas suas vontades, mas por aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua história, na sua família. Você precisa começar hoje a pregar o evangelho aonde Jesus te levar, porque isso vai fazer você mais que vencedor em meio às batalhas. Isso vai deixar você pronto contra o inimigo, vencendo o inimigo todos os dias da sua vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quer ser fortalecido em momentos de guerra e batalha, meu irmão? Não pare de falar de Jesus. Eu me lembro uma pastora
O nome dela era Suzy Valadão. Ela era a sobrinha do pastor Márcio. E ela já esteve aqui em Nova Odessa com a gente. E ela teve um quadro de leucemia, e ia e voltava. E aí então o Senhor recolheu ela. E um dia eu estava conversando com as filhas, e elas começaram a testemunhar, que nas últimas horas de vida ela estava naquele leito, morando no hospital. Mas todos os dias, ela tinha uma palavra. Todos os dias ela pregava o evangelho. Até o último dia de vida dela, tinha pessoas dentro do hospital, se convertendo ao evangelho da paz. Sabe por que ela conseguiu fazer isso? Porque quanto mais ela pregava o evangelho, mais a sua fé estava firmada em Deus. Quer ter firmeza em Deus, quer ter proteção de Deus, comece a pregar o evangelho aonde Jesus te levar. Posso ouvir um amém? Versículo 16, ele continua dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí ele fala para nós sobre a importância desse escudo, que também era uma parte da armadura de um romano. O escudo, ele tinha uma característica de ser grande. Ele era comprido, porque ele cobria praticamente todo o corpo do soldado. E aquele escudo defendia contra as flechas e lanças. O escudo sempre estava à frente. O apóstolo Paulo está ensinando para nós que quando você tem fé, a fé vai à sua frente, livrando você. A fé vai à sua frente, livrando, defendendo você contra as flechas e lanças. Esse significado espiritual é que a fé é a nossa defesa mais ampla, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardo inflamado? Já viu aquelas flechas nos filmes de antigamente? Que eles lançavam a flecha, e aí em algumas ocasiões, eles colocavam fogo na ponta da flecha, e eles lançavam a flecha agora, com fogo. Então é um dardo inflamado. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que quando você tem fé, e você usa o escudo da fé, que a fé é um escudo para nós, essa fé protege você dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são dúvidas, tentações, medos, mentiras, que o inimigo lança para queimar você, para desviar você, para atingir você. Mas a fé em Cristo é a resposta e a proteção diante dessa tentativa do inimigo. Fé é colocar Deus na frente de tudo. Fé é ter Deus como nosso escudo. Deus vai à frente. Lembrei de uma música agora. Deus vai à frente. Se eu cantar que vocês vão embora, gente. Mas essa música aí, quando nós colocamos Deus na frente, Deus vai protegendo como escudo. E a nossa fé é que faz isso. A nossa fé é que é capaz de colocar Deus na frente. Então esse escudo, ele era grande e praticamente escondia todo o soldado. E assim deve ser a nossa fé. A nossa fé deve ser maior que nós. Repita comigo: a minha fé precisa ser maior do que eu. A minha fé precisa ser maior do que as minhas circunstâncias. Porque a fé te protege. Queridos, a fé não nega a realidade, mas a fé crê em uma realidade superior. A fé não vai negar a dificuldade que você está enfrentando. A fé não vai negar a dor que você está passando. A fé não vai negar o tamanho do seu inimigo. Mas a fé vai fazer você crer numa realidade superior àquela que os seus olhos estão vendo. Você já cansado, né? Dá um amém aí, igreja conviva. Assim deve ser a nossa fé. Uma fé que crê em uma realidade superior. A palavra de Deus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. O próprio Jesus nos ensina isso. Jesus não nos ensina a falar do monte, Jesus nos ensina a falar para o monte. Então a fé não faz você reclamar da situação, a fé faz você dar uma ordem para a situação, a fé faz você crer numa realidade superior. E tem gente que está abandonando o escudo da fé. Talvez você chegou aqui nessa noite
e você não tem fé para crer que Jesus tem um escape para você. Talvez você chegou aqui nessa noite sem fé, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E neste momento você está ouvindo a palavra de Deus. E eu declaro sobre a sua vida, você vai ouvir a palavra nessa noite. E você vai sair daqui cheio de fé, cheio de coragem, com seu escudo da fé posicionado. E o escudo da fé vai proteger você dos dardos inflamados do maligno. Se você crê, manifesta no seu lugar, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. O apóstolo Paulo continua dizendo no capítulo 6, versículo 17: usem o capacete da salvação. O capacete da salvação tem a função de proteger a cabeça, aonde é a razão, aonde sai o comando. E espiritualmente significa para nós que a salvação é como um capacete que protege a nossa mente. A salvação nós precisamos ter tanta convicção em nós da salvação, que a salvação é capaz de proteger a nossa mente. E vou falar para você, às vezes, o nosso maior inimigo, os maiores ataques do diabo, não está aqui fora. Os maiores ataques do inimigo, sabe onde está? Na mente. Tem gente que já começa a ser derrotado de dentro para fora. O diabo nem começou a fazer alguma coisa aqui fora, mas ele já lançou um dardo sobre você. E porque você não tem convicção da salvação em Cristo Jesus, porque você não tem convicção da mente de Cristo, a sua mente está vulnerável. E aí o diabo começa a atacar a sua mente, e você começa a ser derrotado pela tua mente, de dentro para fora. E aí o apóstolo Paulo vem dizer que a salvação é como um capacete. Porque aquele ditado, como dizia, todo pregador pregou isso já um dia: mente vazia, oficina do diabo. Quando você não ocupa a sua mente com a mente de Cristo, ela se torna vulnerável. Quando você não ocupa a sua mente com a salvação que Jesus conquistou para você, o diabo ataca a sua mente, e ele começa uma guerra interna dentro de você. Então o inimigo, ele ataca frequentemente com dúvidas sobre o nosso valor, sobre a nossa identidade, sobre o nosso futuro. E o capacete garante que temos a mente de Cristo, e isso nos dá uma esperança inabalável. Coloca a mão na sua cabeça agora em nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente agora, na sua cabeça, e diga assim: Senhor Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro que a minha mente está guardada e protegida pelo capacete da salvação. O diabo não vai dominar a minha mente, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. E por último, quero chamar aqui os músicos. Ele vai dizer no versículo 17: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repita comigo: a palavra de Deus é a minha espada. Pega a sua espada na mão. Pastor, não tem Bíblia, tem no celular. Levanta o celular, irmão. Levanta o celular. Você sabia que nesse texto a espada é a única arma de ataque? A palavra de Deus é a única arma de ataque contra o inimigo. Pode abaixar. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a palavra, ela não é eficaz como arma de guerra fechada na nossa prateleira. A palavra é eficaz no dia da guerra e da batalha, quando ela é praticada e declarada. Não adianta nada você entender a palavra e não praticar a palavra. Não adianta nada você saber versículos e não declarar a palavra. No dia da guerra, meu irmão, o diabo, nosso inimigo, ele não vai esperar você ir lá no Google procurar uma palavra. O diabo não vai esperar você ir no pastor consultar: pastor, me dá uma palavra aí porque eu estou em guerra. O diabo não vai fazer isso, ele não vai esperar. É por isso que nos dias das batalhas,
nós precisamos estar armados com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. E essa era a função para o soldado que carregava uma espada. Era a única arma ofensiva na lista de armamentos que nós lemos aqui. E tem um significado espiritual. A palavra de Deus é a nossa arma de ataque. A Bíblia que lemos, que memorizamos, que praticamos, que falamos no poder do Espírito, é a palavra que ataca o nosso inimigo. Sabe, eu fico triste quando eu vejo um cristão que ele só vive em posição de defesa. E com todo o amor, tem estações na nossa vida que a gente só se defende. Tem estações na nossa vida que a gente só coloca o escudo da fé na frente e fica ali, encolhidinho, esperando o inimigo terminar o ataque. Eu sei que tem fases e estações que a gente faz isso, mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que uma vez que nós temos a palavra no coração e nós declaramos a palavra, nós não só nos defendemos, mas nós atacamos o inimigo com a palavra de Deus. O que põe medo no diabo, meu irmão, não é uma Bíblia fechada. O que faz o diabo correr de você e fugir da sua casa, o que faz o diabo ser derrotado, é quando você pratica e declara a palavra dentro da sua casa, na sua família, em voz alta. Porque talvez você está tentando vencer o inimigo falando do problema. Você está tentando vencer o inimigo reclamando. Talvez você passou o ano de 2025 inteirinho reclamando do inimigo que se levantou contra você, mas você ainda não foi capaz de abrir a sua boca e declarar a palavra contra o seu inimigo. Você ainda não foi capaz de levantar a sua boca e declarar: diabo, você veio me atacar por um caminho, mas por 7 caminhos você vai fugir. Você ainda não teve coragem de declarar para o diabo: aqueles que estão em Cristo Jesus estão protegidos e guardados por Ele. Talvez você não teve essa coragem ainda. Mas nessa noite aqui o Senhor está encorajando você, a palavra está nos encorajando, a palavra de Deus está te encorajando. Comece a declarar a palavra. O problema é que talvez está faltando palavra aí, meu irmão. Você sabe falar das novelas, você sabe falar das séries, você sabe falar dos filmes, você sabe falar com todo mundo sobre isso, mas talvez você não sabe falar da palavra. E essa é a nossa maior arma de guerra. Para de só se defender. Começa a atacar o inimigo. Começa a ir contra o Satanás com a palavra. Faça como Jesus. Assim como Jesus usou as Escrituras para resistir o diabo no deserto, nós também usamos a palavra de Deus para lutar contra as mentiras e tentações. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, atacado pelo inimigo, ele não foi lá: eu preciso agora ir atrás daquele rolo, aquele pergaminho para olhar a palavra lá, para eu declarar a palavra. Não, o diabo começou a atacar Jesus, e Jesus respondeu com a palavra. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentou mais uma vez, e Jesus mais uma vez se posicionou na palavra. Ele declarou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo insistiu mais uma vez, mas Jesus continuou com a palavra, atacando o inimigo com a palavra. E Jesus declarou: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E foi assim que Jesus venceu o inimigo. Foi assim que Jesus colocou o diabo para correr. Foi quando Ele declarou a palavra. Você pode glorificar Jesus se você ama a palavra, se você crê na palavra. Nós precisamos combater o diabo com a palavra. E não só com a palavra. O apóstolo Paulo vai terminar dizendo, no versículo 18: agora que vocês entenderam, ataquem o inimigo com a palavra. Versículo 18 ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Repita comigo: persevere na oração. Fala para a pessoa do seu lado, fala para ela: irmão, persevere na oração. Persevere na oração, não desista da sua vida de oração. Ele continua dizendo: orem também por mim, para que ao falar me seja dado a mensagem, a fim de destemidamente
tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. E aí o apóstolo Paulo então termina a epístola de Efésios com essa verdade: palavra e oração. A palavra de Deus se torna uma arma quando ela é praticada e declarada, inclusive na oração. Se você quer estar pronto para as batalhas contra o seu inimigo, fique de pé no seu lugar.